Quantas vezes você se pegou dizendo: "Ah, mas eu fiz isso porque fulano agiu assim comigo. Eu sou assim por causa da minha família, da minha criação. Eu não mudo porque agora não é o momento certo." Quantas vezes você tentou explicar suas escolhas, justificar seus comportamentos, amenizar seus erros? E se eu te dissesse que cada uma dessas justificativas é, na verdade, uma cela mental, invisível, mas real? A cada justificativa, você entrega a chave da sua liberdade a algo ou a alguém. E o pior, começa a acreditar que não tem escolha, mas tem. Sempre teve. A primeira verdade incômoda que precisamos encarar juntos é esta: enquanto você continuar se justificando, você continuará prisioneiro. E não há como ser livre tentando explicar, o tempo todo, por que você ainda está parado. Onde está? Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam pelas coisas em si, mas pela visão que têm delas. A sua visão é: eu preciso me justificar. Mas e se você não precisasse? E se você pudesse apenas assumir a responsabilidade sem desculpas? Hoje, você vai entender como as justificativas estão roubando sua liberdade silenciosamente. E mais que isso, vai descobrir como se libertar. Eu quero te perguntar algo agora de forma direta. O que você ainda está tentando justificar que já deveria ter deixado para trás? Escreve isso nos comentários. Compartilhar é começar a se libertar. Esse vídeo é uma jornada, uma travessia, de um eu condicionado, culpado e reativo, para um eu consciente, firme e livre. A liberdade não começa quando você tem dinheiro, reconhecimento ou tempo. Ela começa quando você para de justificar tudo. Toda justificativa é uma tentativa de proteger algo. Mas o que exatamente você está protegendo? Orgulho? Imagem? Medo? A verdade é que por trás de cada justificativa há um medo profundo. Medo de ser julgado, de parecer fraco, de não ser aceito, de admitir que por muito tempo você se sabotou. Mas o estoicismo ensina que a verdadeira coragem não é parecer forte. É olhar para dentro com honestidade brutal. Imagine você em uma casa pegando fogo, mas, em vez de sair, você fica justificando. Eu não saio porque ninguém me avisou antes. Eu não saio porque não tenho para onde ir. Enquanto isso, você se queima. É isso que acontece quando você vive se justificando. A casa está em chamas, mas você se apega às desculpas como se elas pudessem apagar o incêndio. Justificativas não resolvem o problema. Elas apenas adiam o inevitável. E cada dia que você se justifica é um dia a menos de transformação real. Sêneca dizia: enquanto você adia, a vida passa. E ela passa mesmo, sem pedir permissão, sem dar explicações. A pergunta que fica é: você quer continuar vivendo uma vida que precisa ser explicada o tempo todo? Ou você quer viver de forma tão alinhada que nem precisa se justificar? Justificativa é escudo de quem ainda não se perdoou. Mas você pode escolher outro caminho. Aceitação, responsabilidade, mudança. E tudo isso começa quando você para de fugir e encara a raiz. Você já percebeu como é fácil se sentir especial por estar sofrendo? Como é sedutor vestir a dor como um escudo? E transformá-la em identidade é sutil. Você não diz com todas as palavras, mas seu silêncio grita: eu sou assim por causa do que fizeram comigo. Eu reajo desse jeito porque fui ferido. Eu não mudo porque o mundo não me dá espaço. E antes que perceba, você está ali, parado, esperando que a vida peça desculpas. Mas ela não vai. E o mais duro, mas mais libertador, é entender isso. A vida não te deve nada. Ela simplesmente acontece. E o que você faz com isso é o que define quem você é. Os estoicos chamavam essa escolha de autodomínio, não no sentido de controlar tudo, mas de não ser arrastado por nada que venha de fora. Porque enquanto você estiver procurando culpados, estará colocando sua liberdade nas mãos deles. Você já fez isso? Já percebeu como, sem querer, transformou o passado em corrente? Como aquela crítica virou um trauma eterno? Como aquele abandono virou justificativa para se fechar para tudo?
E quando alguém te chama para olhar para frente, você diz: você não entende o que eu passei. Mas, talvez, o que você passou não seja mais o problema. Talvez o problema seja o quanto você ainda se apega àquela dor, como se ela te definisse. A autopiedade é uma cela luxuosa. Tem conforto, tem razão, tem acolhimento, mas não tem liberdade, porque ela te mantém ali, eternamente esperando que o mundo reconheça o quanto você sofreu, ao invés de você se levantar e viver uma vida que faça esse sofrimento valer a pena. Epicteto foi claro quando disse: o que importa não é o que acontece com você, mas como você responde a isso. Se você responde com justificativas, se esconde. Se responde com responsabilidade, renasce. Sabe aquele momento em que você diz: eu tô assim porque ninguém me valorizou. Eu explodi porque a pessoa me irritou. Eu desisti porque o mundo não colaborou. Tudo isso pode até parecer verdadeiro, mas cada vez que você repete essas frases, você reforça a ideia de que o poder da sua vida está fora de você. E aí, a liberdade se vai. Você vira refém de contextos, pessoas, humores, políticas, lembranças, como um fantoche elegante, movido por mãos invisíveis que você mesmo aceitou. A filosofia estoica, no entanto, vira esse jogo. Ela te devolve aquilo que você terceirizou por tanto tempo, a autoria da sua própria vida. E isso começa com um gesto simples, mas radical: parar de justificar. Não precisa de escândalo, só de silêncio. O silêncio de quem respira fundo, olha para si e diz: foi o que foi. Agora é comigo. Você percebe a força disso? É nesse exato momento, seco, cru, quase sem glamour, que a verdadeira liberdade começa a nascer. Não é um grito, é uma escolha interna, uma renúncia à mentira confortável da vítima e um salto corajoso no desconhecido da responsabilidade. Mas, e se você não estiver pronto? A pergunta verdadeira é: quanto mais tempo você vai aceitar viver acorrentado por explicações que já nem fazem mais sentido? Se sua alma está inquieta agora, ótimo. Sinal de que a prisão está pequena demais para quem você está se tornando. Continue comigo. A próxima parte não vai aliviar. Vai apertar ainda mais, mas também vai começar a abrir a porta da cela. Existe um instante, silencioso, em que a alma se cansa de fingir, cansa de esconder, cansa de repetir as mesmas histórias para justificar o que, no fundo, ela já sabe: eu estou me traindo. Esse momento é brutal, porque não tem plateia, não tem discurso bonito, não tem ninguém para bater nas suas costas. É só você e o espelho. Mas não o espelho comum. Estou falando do espelho sem maquiagem. Aquele que mostra exatamente o que você é quando ninguém está olhando. Seus medos, sua covardia, sua raiva não curada, sua vontade desesperada de controle, seu orgulho disfarçado de autoconfiança, sua preguiça escondida sob o nome de autocuidado. Esse espelho é a verdade, e poucos têm coragem de encará-lo. Por isso a maioria justifica. Porque é mais fácil dizer: a culpa não foi minha, do que admitir: fui eu quem escolheu continuar ali. Mas e se, por um instante, você deixasse cair todas essas máscaras? E se, mesmo tremendo, você dissesse para si mesmo: eu criei essa vida. Eu repeti esse padrão, eu deixei isso crescer. Não por culpa, mas por lucidez. Os estoicos não pediam perfeição. Eles pediam lucidez e responsabilidade. Marco Aurélio escreveu algo que parece escrito para você agora. Não perca mais tempo discutindo como deve ser um homem bom. Seja um, sem justificativas, sem rodeios, sem manual. A verdade é que você já sabe o que precisa fazer. Só que ainda espera não ter que sentir a dor que vem junto com a mudança. Mas adivinha? A dor vai vir de qualquer jeito. A diferença é que quando você encara a verdade, essa dor te liberta. Quando você foge dela, ela te aprisiona. Pensa comigo. Quantos sonhos você deixou para depois porque não era o momento? Quantas conversas você evitou porque a pessoa não ia entender? Quantas vezes você disse: não sou bom o suficiente, só para não ter que encarar o risco de tentar? A verdade é que justificar é uma forma sutil de fugir. Uma fuga intelectualizada, socialmente aceita.
Mas ainda assim, fuga. E liberdade não combina com fuga. Liberdade exige presença. Exige que você olhe nos olhos da sua própria fraqueza e diga: eu vejo você, mas você não manda mais em mim. Essa é a coragem estoica. A coragem de sair do modo automático e assumir o volante. Mesmo sem saber direito o caminho. Mesmo com medo. Mesmo com tudo tremendo por dentro. Porque não se trata de controle. Se trata de escolha. E só existe uma forma de conquistar essa liberdade. Assumindo tudo o que você é, sem desculpas. A partir de agora, não importa o que fizeram com você. Importa o que você vai fazer com isso. Quer saber a verdade? Você já está pronto. Sempre esteve. Só precisava parar de se esconder atrás do que é confortável. A liberdade te espera. Mas ela exige uma coisa em troca. Que você olhe para si e não minta mais. A verdade já foi encarada. O espelho já refletiu o que precisava ser visto. Agora, resta apenas uma coisa: escolher. Mas não se engane. A escolha pela liberdade não vem acompanhada de fogos de artifício nem de música inspiradora. Na maioria das vezes, ela vem num silêncio seco, quase imperceptível, como quando você está sozinho no quarto, de madrugada, e algo dentro de você simplesmente muda, sem alarde, sem drama. Apenas uma decisão interna. Chega. Chega de se sabotar. Chega de culpar o passado. Chega de terceirizar sua dor, sua raiva, sua estagnação. A liberdade nasce exatamente aqui, no ponto onde você não precisa mais convencer ninguém de nada, onde você não está mais tentando justificar a sua vida e só vivê-la com verdade. Mas atenção, essa escolha tem um preço. E o nome desse preço é solidão momentânea, porque quando você para de justificar suas atitudes, você começa a perceber o quanto estava vivendo para agradar, para evitar conflito, para manter uma imagem. E aí, algumas pessoas vão se afastar. Algumas máscaras vão cair. Alguns relacionamentos vão desmoronar. Mas é preciso entender: nada verdadeiro é perdido quando você escolhe a verdade. Só o que era frágil demais para sustentar sua liberdade. Os estoicos chamavam isso de apatheia, não no sentido de indiferença fria, mas de independência emocional. Um estado em que você age com consciência, não por impulso. Em que você faz o que é certo, não o que é confortável. Em que você se torna livre, não porque pode tudo, mas porque já não precisa de tudo. Essa escolha não é feita uma vez só. Ela precisa ser renovada, todos os dias. No silêncio da manhã, quando você acorda e sente vontade de repetir os mesmos padrões. Na raiva que te visita quando alguém te fere, e você quase devolve na mesma moeda. Na preguiça disfarçada de cansaço, na fuga vestida de prioridade. Todos os dias, o mundo vai te dar razões para voltar a se justificar. Mas todos os dias, você pode escolher não aceitar. Você pode olhar para o medo e dizer: eu tô sentindo você, mas você não manda. Pode olhar para o passado e dizer: eu honro o que me aconteceu, mas isso não me define. Pode olhar para o presente e dizer: eu escolho viver, e não apenas sobreviver. Essa é a beleza da liberdade estoica. Ela não depende do mundo. Ela não depende dos outros. Ela depende apenas de você e da sua escolha consciente de não se curvar às desculpas. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não é senhora de si mesma. Essa é a sua tarefa agora: se tornar senhor da sua mente, senhora das suas emoções, autora da sua história. E o começo disso não é barulhento. É um sussurro. Eu escolho parar de justificar e começar a viver de verdade. Você consegue ouvir esse sussurro dentro de si? Se sim, respira fundo. Você já atravessou o pior. Agora começa a reconstrução. Não uma reconstrução impulsiva, mas uma fundação firme, estoica, real. Chega um momento em que você precisa parar de pensar e começar a agir, não com pressa, não com desespero, mas com firmeza, com presença. A liberdade verdadeira não mora em ideias bonitas. Ela vive no dia a dia, nas suas reações, nas suas escolhas pequenas, nos milímetros de consciência que você coloca entre o estímulo e a resposta.
Os estoicos eram práticos. Não estavam preocupados em parecer sábios. Queriam viver com sabedoria, mesmo no caos. E você? Você pode ser essa pessoa também. Mas não vai acontecer com frases de efeito. Vai acontecer quando você se levantar da cama e não negociar com sua fraqueza. Quando tiver um motivo para explodir e mesmo assim escolher o silêncio. Quando for tentado a voltar a justificar e apenas respirar fundo e seguir com clareza. Esse é o momento onde o discurso se prova, a vida real. Sabe quando alguém te trata com injustiça? Você sente o sangue subir. Tudo dentro de você quer rebater, se defender, justificar. Mas aí, você se lembra. Se eu me deixo controlar por isso, perco o que tenho de mais valioso, meu domínio sobre mim. Então você respira, analisa, escolhe como um adulto emocional, não um escravo reativo. Isso é estoicismo na veia. E quando aquela velha desculpa surge na mente, hoje não vai dar, é só mais uma vez, ninguém vai notar. Você não discute com a desculpa. Você age apesar dela, porque agora você entende. A justificativa é a última defesa da mente preguiçosa. É o disfarce do medo. É a bengala da zona de conforto. E você não está mais disposto a andar com bengalas mentais. Você está criando músculo, força de caráter, constância. E isso só se constrói na prática. Não precisa de mudanças gigantes. Precisa de decisões conscientes em momentos comuns. Acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Falar com verdade, mesmo quando é desconfortável. Assumir um erro sem culpa nem desculpa, só responsabilidade. Sêneca dizia, é nos momentos de adversidade que o verdadeiro caráter se revela. Então, quando a vida apertar, agradeça. É ali que a sua liberdade é testada. É ali que você pode mostrar para si mesmo que está no controle. Você não é seu passado, não é seus impulsos, não é o que os outros acham. Você é o que você faz quando ninguém está vendo. E se você continuar nesse caminho, um dia vai perceber. Aquela necessidade de se justificar simplesmente sumiu, porque agora você vive de acordo com aquilo que acredita. E quem vive em verdade não precisa explicar nada para ninguém. A sua presença começa a falar por você. Sua calma vira sua defesa. Sua coerência vira sua resposta. E é aí que a liberdade se consolida. Não como um momento de glória, mas como um estado natural de ser. A mente silenciosa, o coração firme, o passo constante. Tudo isso está ao seu alcance. Você já começou. Agora, na última parte, vamos amarrar essa jornada com uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga tudo e um chamado final para quem realmente quer viver com alma livre. Respira fundo agora. Sério. Fecha os olhos por um segundo e sente o peso que você carregava tentando justificar cada parte da sua vida. Sente como, aos poucos, ele começou a cair. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais verdadeiro. E a verdade, a verdade liberta. Ela dói no começo, mas depois cura. Ela te despedaça, mas só para reconstruir você com raízes mais fortes. Você percebe, agora, a liberdade que você tanto buscava não estava num lugar, nem em outra pessoa, nem no futuro. Estava no momento em que você parasse de mentir para si mesmo. No instante em que você soltasse as desculpas, os medos escondidos, os papéis sociais. No instante em que você dissesse, eu assumo, essa é minha vida, e eu decido mudar. Essa decisão muda tudo, porque a partir daí você não vive mais para parecer. Você vive para ser, para sentir, para se transformar, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém aplauda. Marco Aurélio escreveu, se está ao seu alcance fazer o que é justo, não se preocupe com o que os outros pensam. É isso. Você não precisa mais se justificar, nem explicar suas escolhas, nem provar seu valor. Você só precisa viver com coerência, firmeza, paz interior. A vida vai continuar, tentando te puxar de volta, com velhas vozes, velhos hábitos, velhas dores. Mas agora você tem um novo centro. Você tem os olhos de quem viu a verdade,
e o coração de quem não quer mais se esconder. Por isso, daqui para frente, quando sentir vontade de inventar uma desculpa, lembre-se, a verdade dói uma vez, a mentira te corrói para sempre. Quando o mundo exigir que você se explique, responda com presença, com postura, com atitudes. E quando a insegurança voltar, porque ela vai voltar, diga com firmeza: eu não estou mais aqui para me justificar. Eu estou aqui para viver com propósito. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Simples, silenciosa, profunda. A liberdade de ser o que se é. A liberdade de não depender da aprovação de ninguém. A liberdade de assumir as rédeas da própria alma. E agora, eu te convido a uma escolha final. Se esse vídeo te tocou de verdade, comenta aqui, embaixo: eu escolho viver sem desculpas. Escreve isso, não por mim, mas por você, para selar essa decisão, para marcar esse momento. E se quiser continuar nessa jornada de força interior, de autodomínio, de liberdade emocional, se inscreve no canal Estoicismo para Valer. Aqui, a gente não romantiza a dor, a gente transforma ela em poder. Nos vemos no próximo vídeo. Firme, presente, livre.